Olá, meus queridos, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, para estar falando nesse vídeo sobre o tema A Verdade da Verdade. Esse aqui vai ser o segundo vídeo sobre o assunto, A Verdade da Verdade, e no último vídeo eu fiz uma pergunta para a gente continuar falando sobre o assunto. Como devo crer na verdade relativa e na verdade absoluta? Porque as duas são pontos de discussão. Porque a verdade ela é muito contundente nos nossos dias, relevante em todos os assuntos, é polêmico. Esse assunto é um assunto polêmico, falando sobre verdade, porque muitas pessoas tentam ludibriar a palavra verdade para dar um outro sentido, um outro contexto, e nós temos que ser prudentes, sensatos, equilibrados e temos que realmente estar voltado a ser pessoas que não tende nem para um lado nem para o outro e saiba fazer realmente a escolha correta sobre essa palavra. Só que para a gente entender sobre relativismo e absolutismo, nós temos que usar a lógica da honestidade. Sócrates confrontou as falsas verdades no século V com a técnica da maiêutica. O que é isso? É uma técnica de argumentação através de perguntas. Por que Sócrates fez isso? Porque na Grécia existiam muitos mitos e muitas vezes um deus colocava medo em algumas situações nas pessoas e as pessoas tomavam decisões por medo. Então Sócrates começou a fazer algumas perguntas. Que Deus é esse que coloca medo em você? Quem é esse Deus? Por que esse Deus coloca? Se ele é um Deus, por que ele coloca medo? Deus coloca medo? E ele foi fazendo perguntas. É uma técnica usada para a gente entender e interpretar algumas coisas. E a gente tem que fazer esse autoconhecimento, essa autoavaliação, essa autoindagação. A filosofia assume que o absoluto é definido como realidade, coisas concretas. Então não é possível chegar a uma verdade única e absoluta na produção do conhecimento histórico, visto que os vestígios, memórias, relatos, documentos são todos passíveis de interpretação. Mas a primazia ou poder dessa palavra é distinguida como fundamento, que deve ter uma estrutura, não se pode ter falsidade ou se deixar vender para mentira. Isso sobre fato, lógica e conhecimento e aceitação foi feito por pesquisa. Por exemplo, se a verdade é relativa, como ela seria? Logo então, não existe verdade relativa. O que existe é coisas que percebemos, interpretamos como relativas, ou incorretas, ou desonestas, ou imperfeitas. Mas para a verdade, essa verdade que Jesus coloca, a lógica das coisas é que precisamos ter fidelidade e honestidade consigo mesmo. Por exemplo, a verdade relativa diz assim: para uns, em cima da mesa tem um pedaço de pão. Para outros, aquilo ali não é um pedaço de pão, é uma pedra. Então, o relativismo ele perde a sua consistência. Por quê? Porque você consegue comer o pão, você consegue digerir e engolir o pão. Agora, quem conseguiria engolir uma pedra? Quem conseguiria digerir uma pedra? Então, muitas vezes a gente cai numa contradição quando a gente pende tanto para um lado como para o outro. Na concepção de Nietzsche, a verdade é um ponto de vista.
E para Descartes, a certeza é o critério da verdade. Sabe por quê? Porque eu estaria fugindo das evidências de coisas essenciais. Porque podemos enxergar algumas coisas de forma diferente, coisas que são relativas, mas não, muitas vezes não é verdade, não é uma coisa essencial. Porém, o absolutismo também precisa ser revisto. Por quê? Porque grandes líderes que não souberam lidar com isso, suicidaram suas mentes e se tornaram ditadores. No fim, cometeram o suicídio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade segue e exige racionalidade e lucidez. Existe coerência. A verdade ela tem que ser coerente com algumas coisas. Quem acredita na verdade que você fala, por exemplo? Você viu alguma coisa acontecer, alguém chega em você e fala, olha, eu vi tal coisa acontecer. Ou você mesmo chega em alguém e fala, olha, eu vi tal coisa acontecer. Só que foi só você que viu. Para você aquilo é verdade. E a pessoa que ouviu, ele vai interpretar aquilo que você falou. Quer ver um exemplo? Uma certa vez eu vi um homem e ele conseguia colocar a ponta da língua na testa. E quando eu falo isso para as pessoas se matam de rir. Muitos já me falaram que era mentira. Só que não era só eu que via, eram várias pessoas que viam. Ele saía brincando na praça, um homem simples, saía brincando e colocava a língua na testa. Conseguia lamber a testa. Só que era só eu que via. Quando eu conto para alguém, a pessoa pode acreditar ou não acreditar. Mas foi só eu que vi. Então essa verdade é uma verdade que não transparece aos outros. Então cabe à pessoa acreditar ou não naquilo que eu estou falando. Nesse caso, nós podemos usar uma técnica chamada técnica da dedução. A técnica da dedução, ela é assim: observação, reflexão e método científico. Quem é que usa esse método? Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Diz que a maior parte das investigações até usam Sherlock Holmes, que é um investigador muito conhecido na história, tem até filme dele, e ele usa a técnica da observação, da reflexão e o método científico. Quer ver um exemplo? Aqui eu tenho 2 copos. O produto são coisas semelhantes. Se eu dissesse que esse aqui é o açúcar e esse aqui é o sal, vocês estão vendo, a aparência é parecida. Então muitos que não conhecem vão deduzir que poderia ser o açúcar. Os dois parecem açúcar ou parecem sal. Só que para mim saber se existe uma diferença entre uma coisa e outra, porque muitos dizem, mas para você isso aqui pode ser açúcar, ou isso aqui pode ser sal. É relativo. Só que você só sabe se você experimentar, para você ter uma ideia realmente do que é isso. Se você experimentar e comer uma colher de açúcar, você consegue. Mas quem é que consegue comer uma colher de sal? Então, a verdade, muitas vezes parece que é verdade, mas nem sempre. Então, no contexto de conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, nós temos que saber que muitas vezes nós temos que ter evidências, temos que saber realmente se aquilo que eu estou vendo é verdade, que às vezes parece verdade, mas não é verdade. Então eu tenho que experimentar, eu tenho que usar um método científico, eu tenho que procurar saber. E é o que as pessoas muitas vezes não fazem. Tudo que as pessoas falam, tudo que o jornalismo fala, tudo que as redes sociais falam, eu vou copiando e vou jogando na minha mente e vou comendo pela boca dos outros. Quando a gente entende essa situação, a gente vai entender que muitas pessoas
elas não conseguem ter um padrão sobre a verdade de uma forma correta. Nós temos na Bíblia um texto de Romanos 12 que diz assim: peço aos irmãos que pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A racionalidade, ela tem uma conexão com a verdade, porque tudo aquilo que você faz, você tem que ter uma lógica, você tem que ter um porquê. Apesar da fé, a fé inteligente, ela tem uma lógica. Agora, a fé que não é inteligente, ela não tem lógica nenhuma. Muitas vezes é um abuso das pessoas dizer que algumas coisas que ela acredita, muitas vezes não tem como provar aquilo. Mas porque muitas vezes ela acredita e os outros não acreditam, mas é uma questão de verdade que precisa ser refletida. Porque muitas vezes depende muito da nossa honestidade, da nossa sinceridade com nós mesmos. Por exemplo, Tomé se encontrou com Jesus depois que Jesus ressuscitou. Jesus aparece diante de todo mundo, coloca as mãos e apresenta as mãos para Tomé. E Tomé, põe as tuas mãos aqui e vê as minhas mãos. As mãos de Jesus estavam furadas, porque ele tinha ressuscitado. E aí, quando Tomé, ele não acreditava naquilo que as pessoas falavam. Quando ele viu Jesus e tocou nas mãos de Jesus, ele creu. Foi aí que entrou a questão daquilo que nós chamamos de concretização da fé. Mas Jesus fala uma coisa que muita gente não aceita. Felizes, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque aí entra a questão da fé. E é aí que a gente tem que saber quando a gente deve ser racional e quando a gente deve não ser racional. Porque mesmo você crendo em algumas coisas que você sabe que faz bem para você, que é bom para você, para sua saúde, para sua vida, que vai curar você, que vai tratar da sua vida, você deve saber se realmente aquilo é verdade. E aí entra a questão do experimento. Lázaro morreu e foi ressuscitado por Jesus. Mas ele está vivo até hoje? Muita gente não pensa nisso. Então a guerra da verdade que existe no mundo não pode fazer guerra entre mim e a outra pessoa. Essa guerra aparece quando não aceitamos que podemos estar errados, pois as verdades às vezes é como um remédio amargo para nós. A forma diferente de ver a verdade, pois ela tem construído muitas catástrofes em países, matado milhões de pessoas inocentes, simplesmente porque patentearam a verdade e se tornaram donos da verdade e patrocinadores de Deus. E até hoje, os mísseis estão sobrevoando os céus por causa de algumas verdades que muitas vezes não são verdades. Os mísseis estão carregados de falsas verdades entre pessoas principais quando a minha consciência está no bolso. Qual o perigo de crer numa verdade que não é verdade?